Olá, estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, novamente com o Câmara Debate, esta semana falando sobre família, educação, segurança, enfim, tudo que envolve o meio educacional também, envolvendo a família juntamente com os estudantes na escola. Enfim, vamos falar sobre esse assunto e para discuti-lo, nós convidamos aqui, fazendo parte da nossa bancada, queria apresentar Sebastião Galego, vereador. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, vereador. Fernando, eu que tenho que agradecer você, agradecer as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Quero agradecer aqui o Jacques, professor Carlos, a doutora Flávia, minha colega, companheira de trabalho lá na Câmara Municipal. A gente tem que agradecer a vocês e a pessoas que estão nos acompanhando através da TV Câmara. Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos aí, Galego. Jacques Paulo, superintendente regional de ensino aqui de Uberlândia. Muito obrigado pela sua presença aqui, Jacques. Um assunto, educação, não poderia faltar a superintendência aqui. Eu queria agradecer o convite, cumprimentar a vereadora, o vereador Galego, o professor Carlos, e dizer que é uma felicidade muito grande a gente poder sempre debater educação, não é? É muito importante a gente fazer com que esse tema, educação, seguridade social, acesso, inclusão, esses temas são sempre bons de chegar à casa das pessoas. Interessa a todos, na verdade, né? Porque quem não tem um filho na escola ou está na escola. E aqui, representando a Secretaria Municipal de Educação, assessor pedagógico de educação infantil, o professor, filósofo também, né? O Carlos Roberto Vieira. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. Eu que agradeço pelo convite. Todas as vezes que é para discutir a educação é sempre prazeroso e ao mesmo tempo angustiante, né? Porque discutir as políticas públicas da educação é sempre um desafio, né? Porque de certa maneira se coloca na pauta a formação do ser humano. Então acho que é sempre interessante e aí que a gente quer agradecer esse convite para essa temática tão importante. Bom, nós ficamos honrados aqui, professor. E a doutora Flávia Carvalho, vereadora e presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Uberlândia, presente aqui conosco para contribuir com esse tema. Nós agradecemos muito a sua presença aqui, doutora Flávia. É um prazer, com certeza, estar aqui para que a gente possa discutir e falar sobre o tema da educação, né, na companhia dos nossos colegas, vereador Galego, Jacques, nosso superintendente, professor Carlos, na sua companhia e na companhia de você que está em casa nos assistindo. Hoje, especificamente aí para você que está em casa, nós vamos falar sobre o papel da escola, né? O papel da escola na formação de crianças e jovens. A gente sabe que cada vez mais a escola vem sendo responsabilizada pela formação das nossas crianças, às vezes até a família coloca essa responsabilidade na mão da escola e o nosso papel aqui é levar informação, conscientização, orientação para o nosso telespectador, principalmente para os pais de família, né, para os pais que têm os seus filhos nas escolas nas escolas e podem, às vezes, até mudar um pouco o seu comportamento, assumindo essa responsabilidade. Começando pela educação infantil, né? Vamos começar pela base. A gente sabe que hoje, cada vez mais precoce, as crianças estão indo para as escolas, né? Aqui fica esse primeiro abordagem aqui aberta para quem quiser falar. Isso, de alguma forma, tem mudado a personalidade das pessoas, das crianças, assim, e cada vez mais cedo para a escola? Eu acho muito importante isso, porque o que nós temos? A Prefeitura de Uberlândia e muitas prefeituras, elas já oferecem educação infantil a partir dos 4 meses, né? Enquanto que, pelo Plano Nacional de Educação, a gente tem hoje o ensino obrigatório, já a partir dos 4 anos de idade, né? Isso é uma conjunção de fatores, né? Nós temos hoje famílias de pai e mãe que trabalham, porque se a gente olhar 20, 30 anos atrás, o mantenedor da casa era só o pai ou a mãe. Então nós temos uma mudança significativa na sociedade que nós temos que olhar para ela, que ela está acontecendo. Agora, isso não significa que a escola vai ser o espaço da educação dos valores apenas, né? Então, é preciso que a nossa sociedade realmente faça esses debates para a gente resolver
ou pelo menos deixar um norteamento de qual é o papel da família e qual é o papel da escola nesse processo de educação. Né? Eu acho que é isso que é o mais importante. A LDB ela é muito clara quando ela fala na questão da educação, porque ela fala, educação é dever da família e do Estado. Ela não fala que é dever da família ou do Estado, é e. Então esse ele é aditivo. Família e Estado, no caso as escolas, elas têm uma corresponsabilidade, uma coparticipação na educação das crianças, dos adolescentes. O que a gente tem visto, né? Eu acho que o que a gente tem visto enquanto família, mães, né, também, e pessoas, e nós estamos sempre muito em contato com as pessoas. As pessoas estão querendo cada vez mais cedo colocar seus filhos na escola. Justamente pelo que o Jacques falou, a mãe hoje ela tem 4 meses de licença maternidade e ela ajuda no sustento da casa. Então, é importante a gente entender isso também. Mas isso não pode tirar dos pais, da mãe, dos responsáveis, a responsabilidade sobre a educação dos filhos. Eu acho que quando fala é um dever do Estado e da família, porque essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada. E a gente não tem visto isso muito hoje, principalmente quando avança um pouco mais, né, Fernando? Porque aí, se a criança não está bem na escola, é o professor que não está ensinando direito. Às vezes não é a mãe que não tem o tempo de acompanhar a tarefa e de orientar seu filho a ensinar e fazer com que essa criança tenha o prazer pelo estudo. E a criança vai para a escola de manhã, volta de tarde, porque a mãe trabalha o dia todo, a hora que chega a mãe vai fazer as tarefas da casa, e será que realmente está sobrando tempo? Será que a gente, enquanto mães e pais, será que nós realmente temos priorizado o tempo para dedicar à educação e à formação do caráter dos nossos filhos? Porque se forma o caráter de um cidadão é na infância. Depois dele adulto, é muito difícil você conseguir alguma mudança. Vereadora Flávia, até esse ano mesmo, eu entrei com um projeto na Câmara Municipal que seja aprovado o projeto da dislexia. Criança que às vezes tem um despreparo menor do que as outras crianças. Às vezes chega em casa, o pai pega e fala, às vezes sofre bullying até próprio dentro de casa. Fala, ó, a criança tem dificuldade, não aprende, essa criança é burra. Então eu entrei com esse projeto na Câmara Municipal, espero ter a aprovação de vocês, os vereadores, para que esse projeto seja aprovado, para que as escolas estaduais e municipais tenham um tratamento mais adequado sobre essas crianças, que essa criança pode ficar depois do horário para estar aprendendo, para que não sofra essa discriminação. É o projeto da dislexia. Que tem um reforço. Tem um reforço. Um acompanhamento aí, Fernando, especial. essas crianças sofrem até o bullying da própria família, que chama a criança de burra. E às vezes essa criança precisa de um tratamento com psicólogo, às vezes o pai, a mãe se separa, essa criança vem a sofrer com a separação também e atrapalha, afeta até na escola. Então, eu só aproveitando, Claro, professor. da educação infantil, que você começou com a temática, até um momento da nossa história, o Estado era responsável apenas pela questão do cuidar das nossas crianças. Com a implementação das políticas públicas da educação infantil, nós agora estamos trabalhando a questão do ensinar. Então nós trabalhamos com as categorias de cuidar e ensinar. E eu vejo que a formação, ela é contínua. Não é só o papel da escola, a formação da criança, né? Acho que nós somos todos corresponsáveis pela formação. O papel da escola, nesse sentido, é a formação do cidadão ou da cidadã, é a formação para a cidadania. É claro que existem todos os mecanismos aí que existe no momento de formar, mas também toda a sociedade, ela é corresponsável. Assim como as religiões, as igrejas, assim como a família, elas são corresponsáveis. Acho que o professor Jacques foi feliz ao afirmar que não é colocar o papel só na mão de um setor, mas é justamente estabelecer essa cooperação nesse processo da formação das nossas crianças. Por isso que eu acho que com essas implementações das políticas públicas, né, nós temos aí hoje assumindo a criança a partir dos 4 meses de idade, né, educação infantil vai até os 5 anos, né? Quer dizer, nós temos que trabalhar tanto a dimensão intelectual, mas a dimensão da afetividade, do cuidado, A socialização. né? O processo de socialização. Por isso que eu falo que a sociedade em si, ela é corresponsável.
no processo da formação das nossas crianças. E nesse sentido, o que nós temos que pensar? A escola, nesses moldes que a gente tem hoje, ele é algo novo, né? Porque nem sempre, né, professor, foi assim na história. Você tinha os tutores, né, os mestres, nas corporações de ofício, lá na Idade Média, eles ensinavam. Depois você tem no Brasil, em boa parte do Ocidente, uma educação jesuítica, né? Onde os jesuítas é que dão a linha do ensino, e essa coisa da escola como um espaço em que as pessoas se dirigem a ela para aprender, é algo do século XIX para cá, porque o saber até então, né, ele estava restrito lá ao clero, às igrejas, aos mosteiros. Então, a partir do momento que a gente tem na nossa Constituição, na Declaração dos Direitos Humanos, que a educação, o saber, a saúde são direitos universais, então aí realmente a sociedade ela tem que se ater ao que está acontecendo. Porque a educação, acima de tudo, ela é um direito universal. Ela é um direito universal. Há poucos anos no Brasil, quem tinha acesso ao ensino superior, ao ensino médio técnico, né? Então essa universalização do ensino, ela realmente ela precisa acontecer. Mas é dentro da prática da cidadania. É isso que nós temos que definir hoje. Qual a escola que nós queremos no Brasil? Nós queremos, na nossa cidade, no estado, nós queremos uma escola meramente técnica? Ou nós queremos uma escola que discuta valores de cidadania, de corresponsabilidade social, de solidariedade, de fraternidade? Então, e isso, né, é um tanto de fatores. Porque você precisa de um bom profissional, um profissional qualificado, bem remunerado, né, para que ele possa ter dedicação a essa profissão e, obviamente, fazer da escola um espaço de afetividade, um espaço que seja de receptividade às crianças e aos adolescentes. Porque a escola infantil deixou de ser aquele... Não é creche. Né? Brincadeirinha, vamos fazer desenho, pinturinha. Hoje tem toda uma estruturação dessa educação para as próximas etapas, né? Mudou muito nesse sentido. Sim, antigamente era a ideia só do cuidar, que era das creches. Isso. Agora, com as políticas públicas, nós temos a responsabilidade também no processo da formação da educação do ensino infantil. Claro que ela tem uma particularidade, que é a dimensão das da ideia das infâncias, né? Que não é só a questão da alfabetização. Às vezes, há uma pressão muito grande sobre a educação infantil, que já quer alfabetizar as crianças já de imediato. É envelhecer a criança antes da hora, né? Vamos falar assim, encurtar a vida da infância, que é muito ruim isso, né? Porque a infância é uma experiência humana, carregada de afetividade, de sensibilidade. Então, nós vemos aí esse grande desafio de pensar a educação. Porque eu vejo que o papel da escola, ela tem, principalmente do ensino fundamental, ela tem o papel da socialização e da produção do conhecimento. E às vezes nós estamos querendo fazer da escola tudo menos isso. Às vezes cuidar só da saúde bucal, às vezes o restaurante popular, mas nós temos que também preocupar que o papel fundamental da escola é a socialização e a construção do conhecimento. E colocar os nossos alunos, as nossas alunas, como agente dessa produção de conhecimento. Porque eu acredito na perspectiva da filosofia do Paulo Freire, do Emerval Saviani, que o conhecimento é uma forma de libertação do ser humano. E essa mudança, né, de acordo com as leis, com as outras diretrizes, a própria lei de diretrizes e bases da educação, que determinou essa integralização, vamos dizer assim, da educação infantil no ensino fundamental, dando uma sequência, é onde a gente entra lá no começo, que isso mudou a personalidade dessas crianças. Com isso a gente pode esperar um futuro melhor aí, cidadãos mais conscientes e sociáveis? Olha, eu acho assim, colocar muita responsabilidade no papel da escola, essa situação da personalidade, né? Mas eu acho que ela pode contribuir na formação da questão da cidadania. Nós criamos uma proposta, uma política, que é a Rede do Direito de Ensinar e Aprender, uma política pública, uma proposta que a educação, né, ela seja responsável não somente
pelo papel do Estado, né? Mas também todos aqueles que são em torno das escolas. Para quê? A gente trabalha numa perspectiva de construir uma escola, na escola de uma qualidade social, que é diferente da qualidade que o mercado quer. Porque às vezes, uma educação de qualidade. O que é educação de qualidade? Muitas vezes é essa perspectiva do mercado, preparar para o mercado. Não, nós não temos que preparar só para o mercado, para o mundo do trabalho. Nós temos que preparar aquilo que o professor Jacques, a vereadora falou, no sentido de promover uma educação para a paz, dos direitos humanos, de saber lidar com as diversidades, né, as questões raciais, sexuais, questão de gênero, por exemplo, a questão das crianças com deficiência. Né? Nós temos lá no CEMEP, né, que é o Centro de Formação, nós temos lá o NAD, que é um núcleo que trabalha justamente para atender essas crianças, que é o AEE, né, que vai atender as crianças de ensino especiais. Então nós temos que atendimento de dislexia e outros mais. Até esse projeto da dislexia, eu entrei com ele e vou estar entrando com ele de novo, até mesmo nas escolas hoje estaduais, elas já estão hoje já trabalhando, já antecipado com essas crianças já estão, então está mais na frente que o município. Elas já estão trabalhando já na frente com essas crianças, ensinando elas, porque elas estão sentindo que está havendo isso aí hoje, está atrasado hoje, porque muitos pais reclamam da criança hoje chegar em casa, minha criança toma bomba, é culpa do professor? Não, é culpa, às vezes, do comportamento dentro de casa também. Bom, a gente vai falar sobre vários aspectos relacionados a esse assunto aqui. Até os convidados podem ficar à vontade até também para colocar temas em pauta, não precisa pôr essa responsabilidade para cima de mim, porque aqui é aberto, né? É um papo aberto, o Câmara Debate tem esse objetivo mesmo, de acordo com os pontos de vista, a gente vai discutindo e você em casa tire suas conclusões, enfim. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, não mude de canal, é rápido, nós voltamos já já com o Câmara Debate. Escola do Legislativo. Educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo, tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta à Câmara Debate aqui pela TV Câmara Uberlândia, hoje falando sobre o papel da escola na formação de nossas crianças e jovens. Formação de caráter, de valores, também formação para o mercado e formação para a cidadania. E aqui conosco, doutora Flávia Carvalho, também o Sebastião Galego, vereador, e Jacques Paulo, que é superintendente de ensino, e o professor Carlos Roberto Vieira, assessor pedagógico de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação. Bom, no primeiro bloco a gente falou um pouco aqui sobre essa carga
de responsabilidade que as crianças, elas também carregam nessa sua formação inicial. E o que a gente percebe é que são hoje crianças hiperativas, às vezes até um pouco nervosas demais, e isso tem preocupado os profissionais de educação de uma forma de aliviar um pouco essa tensão. Porque a criança acaba que na escola tem várias atividades, né? As lúdicas, as brincadeiras, mas também tem as atividades sérias. Mas aí chega em casa, tem que fazer a tarefa, chega num certo ponto é inglês, tem que aprender computação, enfim. E isso, como que o meio educacional, né, tem lidado com isso, essa adequação à nova realidade das crianças e essa nova personalidade delas? O professor Carlos ele já falou alguma coisa muito importante, né? Que é a questão da política pública. No Brasil hoje, a gente tem que sempre lembrar disso. Nós temos o Plano Nacional de Educação. Eu acho que sempre o norte, quando a gente pensa em educação no Brasil, no estado, no município, a gente tem que pensar no Plano Nacional de Educação. As 20 metas. O que essas 20 metas do Plano Nacional de Educação ela pensa? Ela não pensa apenas no mundo do trabalho, né? Ela pensa em como é que a escola, ou como a educação pública, ela vai colaborar na formação desse cidadão que seja consciente do seu papel enquanto um agente social, enquanto um agente da cidadania, enquanto um agente da inclusão, né? Porque a gente não pode jogar para a escola uma carga de responsabilidade tão grande que não seja dela. Quando você fala assim, por exemplo, da questão da... você tem hoje a quantidade de acessos tecnológicos, né, e de modalidades tecnológicas é muito grande. O tablet, o celular, o iPhone, não sei o quê. Tudo bem, em outras épocas, resguardadas, era muita coisa. Para aquelas gerações também era muita coisa, né? Então, as gerações elas foram se adaptando. A questão é, como é que a família ela lida com isso, né? Que hora que a família vai dizer não para o filho? Porque essa é a condição geral da educação. Porque educar é dizer não também, né? Então, que hora que o pai ele vai dizer não para o filho, ele vai ter aquela firme posição, porque isso o limite, a responsabilidade, elas são coisas que vão lá para dentro da escola também. O aluno que geralmente ele tem uma família que tem um controle sobre ele dizendo não, ele tem limite na sociedade, ele tem limite na escola, ele entende como é que são as regras da sociedade. Agora, nós temos que pensar, né? Nós temos problemas sociais graves aí, né, vereador? Hoje a gente vê até hoje, professor, eu julgo porque eu tenho criança, eu tenho 2 crianças, tenho um filho já de 19 anos, uma filha de 15 e um de 14. A gente vê hoje que o professor manda os deveres hoje, ele vai ali no Google e pesquisa ali, logo ele fala, terminou o dever? Não, pronto. Mas ele não estuda aquilo lá, que antes a gente pesquisa. Cola, né? Cola, pronto. Então você pode ver que é um estudo onde a pessoa chega, o Google hoje, você quer pesquisar hoje, te passa tudo. Então precisa de um preparo melhor, precisa de um preparo hoje do pai, a mãe, ensinar o filho hoje, ter amor no professor também. Que antigamente a gente chamava o professor, a gente tinha um amor muito grande pelo professor da gente, a gente chamava ele de tia, era tio. Então hoje a gente vê que até nisso aí na família hoje está faltando. Porque hoje o aluno, tem aluno que às vezes também hoje gosta mais de ficar na escola do que ficar em casa. Porque chega em casa, vê o pai com discussão, a mãe com discussão, tudo, e o aluno fala, não, eu não quero ir para casa. Então tudo isso aí afeta hoje na educação. A gente precisa da mãe, às vezes, sentar ali com a criança, ó filho, vamos fazer o dever, sentar ali. Porque se entregar para a criança hoje, ela vai fazer que nem você falou. As redes sociais hoje estão facilitando tudo. A criança vai e faz rápido aí, está no WhatsApp ali, brincando. E às vezes leva até para a escola. Então, mas nesse caso, né, a gente tem que pensar como é que a escola, como é que o professor ele vai lidar com essa nova tecnologia. Porque ela existe, né? E a escola não, a vida e a sociedade, ela não pode abrir. A questão toda é o limite. Qual é o limite que o pai vai dar para esse uso? Qual que é o tempo que a criança vai ter acesso a isso? Aí nós vamos voltar naquela condição básica da educação, né? Que é a leitura, né? O jovem precisa de ler, o professor precisa ler. Então, e aprender a escrever também, né? E o jovem tem que ser ensinado a isso. A doutora Flávia tem um trabalho nessa área aí da questão da drogadição, né? Que a gente sabe muito bem disso. Ela vê a maior parte dos jovens, ela pode até falar melhor sobre isso,
Porque a maior parte dos jovens que chegam nessas condições, realmente eles têm algum problema com a família desestruturada, é a falta do limite, é a recusa a ir à escola, mas aí nós temos que pensar como é que nós vamos rever essas coisas, né, doutora Flávia? E sobre o que você falou também, Fernando, a respeito de, eu vou dizer... Dessa carga de responsabilidade. Da carga da em cima responsabilidade, é isso que eu queria falar com você, a carga de responsabilidade. Nós, enquanto pais, e a gente tem que se policiar sobre isso, porque o filho tem que fazer inglês, ele tem que fazer natação, ele tem que fazer esporte. Será que o meu filho realmente tem que fazer isso tudo para ser um cidadão de bem? Será que é fazer tudo isso que vai fazer com que essa criança seja feliz? Porque se ele não for um adulto feliz, ele pode ser um bilíngue, ele pode falar todas as línguas do mundo, ele pode entender tudo de informática, ser o melhor profissional, que eu corro o risco de perder meu filho. Né? A gente corre o risco de ter uma pessoa depressiva, um filho infeliz, um filho que não vai amar seu próximo. O diálogo é muito importante. Né? Então, eu acho que esse diálogo entre o que eu quero para o meu filho, né? O que eu não tive, eu quero que ele tenha tudo o que eu não tive, ou qual que é a necessidade de cada faixa etária. Né? Quando é que eu tenho que colocar esse menino para fazer inglês, espanhol, alemão, ele tem que fazer tudo isso, ele está no terceiro colegial, ele tem que passar no vestibular e mesmo assim você tem que fazer todas as línguas, você tem que fazer academia, você tem que ser o melhor no esporte. Qual é o peso disso em cima do nosso filho? Então, e essa carga, quem define não é a escola. Essa carga, quem define somos nós pais. É a família. Né? É a família. Né? O fortalecimento desses vínculos familiares, o fazer com que o filho se sinta importante dentro de casa, ele vai se sentir importante fora de casa. Não é querer que ele se sinta um príncipe melhor do que ninguém, mas que ele se sinta uma pessoa em condições iguais. Você tem condições iguais, meu filho, daquele que estuda na rede municipal, na rede pública, na rede particular, porque eles também têm aula de inglês. Ah, você quer fazer um curso de inglês, mas qual é o limite? Será que você não está exagerando? O pai, ele tem esse papel que é o de ponderar, porque pelo jovem, ele quer fazer equitação, ele quer fazer natação, ele quer fazer academia, ele quer fazer inglês. Tem um colega que está fazendo espanhol, ele quer fazer espanhol também. Ele quer jogar videogame. Ele quer jogar videogame, ele quer ficar na internet. Qual é o tempo que está sobrando para a formação desse cidadão? E qual é o tempo que está sobrando também para que a família sente numa mesa redonda e vá bater um papo? Ou jante junto, almoce junto, toma um lanche junto. É raro isso. Né? Isso, porque Isso é aí muito você raro. quer colocar o filho na escola com 4 meses porque você tem que voltar a trabalhar. Esse ter que voltar a trabalhar, será que ele é mais importante do que você ajudar a formar essa criança por mais tempo? Do que você amamentar essa criança por mais tempo? A gente tem que pesar. A gente sabe que a condição financeira, ela é um fator hoje assim que pesa muito, que as mulheres hoje elas têm que trabalhar para ajudar na despesa da casa, mas será que a gente precisa realmente de tanto assim, a ponto de ter que deixar os nossos filhos só os cuidados da escola? Esquecer, né, do dia a dia ali. Será que eu tenho que ocupar o carinho, tempo? né, eu da tenho que afeição. ocupar o tempo todo do meu filho porque eu não posso estar com ele? Hoje- ou porque eu quero hoje, Flávia, mais do que tem às a- vezes ele mesmo precisa? Porque muitas vezes os nossos filhos precisam de muito menos do que aquilo que a gente está querendo oferecer para eles. Eles precisam mais de carinho, de atenção e de cuidado do que de um celular novo. Hoje tem umas áreas que já ajudam, né? Que nem hoje a criança, você pode ver que a criança gosta muito de um vôlei, futebol, você pode ver que as escolinhas de futebol hoje estão ajudando, que a criança que não tiver boa na escola, que não tiver uma nota boa na escola, não vai entrar hoje, vamos supor, numa escolinha que nem nós tivemos essa semana lá na Câmara, os meninos do Praia lá, que foi campeões, recebendo as medalhas lá, e o professor falando que aquele aluno que não tiver bom na escola, não vai participar das atividades lá. Então isso aí é bom, é um incentivo a mais, porque a criança hoje é muito invocada com esporte. É interessante, eu queria fazer algumas considerações, a questão da família e dos jovens. Né? Nós temos jovens e jovens. Né? Tem uns jovens que a vereadora Flávia colocou nessa dimensão, dessa carga, e nós temos jovens também da periferia, que não tem essas dimensões que foi colocado. Né? Então eu vejo assim, a gente tem uma ideia de família como ela é redentora. E hoje ela não é redentora.
Nós não temos apenas um paradigma de família, nós temos vários modelos de famílias hoje. Não é mais aquela padrão, né? Do pai, a mãe e Isso, isso. nós temos vários, nós temos famílias. E ao mesmo tempo também, a gente tem que ter muito cuidado também colocar muita culpa na família. Porque nós temos aí, vamos falar assim, uma concepção de sociedade consumista que, de certa maneira, educa o jovem para o consumismo, educa o jovem. E aí é uma propaganda que desperta o desejo o tempo todo, insaciável, de querer ter as coisas. É o coleguinha que tem um tablet novo. E a disputa disso com a exigência, eu quero aquele tal. Então nós temos aí um apelo o tempo todo para o consumo. Então isso também é educativo. Só que, infelizmente, não é uma educação que a gente acredita. Né? Então eu vejo nesse sentido que nós temos essa dimensão da sociedade que está aí, do consumo imediato, como isso vai favorecer a minha realização pessoal. Então eu realizo eu até brinco com meus alunos, com as minhas alunas, aquela bolsa é o meu sonho. Aí ela compra, uma semana depois lá no shopping, tem apenas um detalhezinho diferente. Mudou o sonho. Ela foi para o inferno, do céu ela foi... Não, agora é o meu... Então existe esse apelo, que é um processo educativo. Isso vem lá da base. Então, e aí eu vejo essa dimensão. E a outra dimensão é a gente pensar também as nossas crianças nesse contexto que o professor já falou das redes sociais. Hoje nós vivemos o tempo todo conectado. Eu posso saber agora o que está acontecendo na China. Né? Na teoria da comunicação, do jornalismo, lá fala claro. Hoje o planeta é pequenininho, antigamente era enorme. Hoje você vai você pode viajar a qualquer momento. Em tempo real, as coisas acontecem. Só que o mundo agora, o mundo se tornou maior, porque pelo acesso da comunicação, eu tenho várias informações. Então nós temos crianças hoje que está muito avançado no pai, por exemplo. Ela sabe, por exemplo, o pai às vezes não sabe manipular aquele material eletrônico. Uma criança de 5 anos, hoje manipula aquilo ali melhor que a gente. O pai e a mãe não conseguem acompanhar. Por isso que nós estamos vivendo essa crise da modernidade. Né? O que é essa crise da modernidade? Foi falado, a nossa casa não tem um espaço mais para a conversa, que é a sala de televisão, muitas vezes. Nós não temos mais um espaço para comer, porque a nossa casa virou apenas um dormitório. Né? A gente vai lá, come rapidamente, só chega de noite, né? Às vezes o encontro com o filho ali é só no final da tarde. Todo mundo já né? cansado. Então nós vivemos hoje uma crise, né, exaustiva. Por isso que o filósofo contemporâneo fala dessa sociedade líquida, né? A gente está vivendo assim o efêmero, né? Tudo que é efêmero é bom. Então essas crianças nossos alunos estão sendo educadas também. Quer dizer, a escola tem que disputar o tempo todo com isso. E às vezes as nossas escolas, aí o professor Jacques, a gente tem as nossas estruturas da nossa escola é na década de 50 ou anterior, né? E aí, por exemplo, nós não temos as estruturas que poderiam estar contribuindo nessa formação. É uma das questões que eu acho que realmente ela é importante, a questão importante, as pessoas quando veem uma escola, elas não podem ver apenas um prédio. Né? E isso deveria ser uma concepção, inclusive, do poder público, de entender a escola como um equipamento urbano. Né? A escola é um equipamento urbano. Então, esse equipamento urbano ele precisa se adequar à realidade e à questão da contemporaneidade. Né? Será que todos os jovens eles gostam de futebol? É a primeira coisa. Será que todos os jovens gostam de vôlei? Não. Hoje o menino gosta do skate. E até hoje, esse esporte radical, ele não adentrou a prática das nossas escolas. É o outro menino que gosta da capoeira. É um outro menino, por exemplo, que ele tem lá na escola dele, e isso é comum nas nossas redes, ele tem um laboratório de informática, mas ele não tem um profissional capacitado e qualificado para levar ele, para ensinar esse aluno como é que ele vai percorrer esses caminhos virtuais, né? Ele não consegue lidar com essas distintas mídias, porque nem o professor ainda não consegue. Então, às vezes, o aluno... eu até gosto de brincar muito isso lá na nossa rede, né? Se bem que hoje não é muita noção, mas às vezes o aluno já é touchscreen e o professor ainda é mimeógrafo, né? A capacidade de manipular os equipamentos de informática
Nós temos professores na rede que até hoje não tem e-mail. Quer dizer, a informática e o mundo digital ainda é um mito que precisa ser quebrado, mas isso é quebrado com formação continuada. Né? Então, quer dizer, a gente está num momento realmente que é muito importante. Esse debate é muito importante. Né? O que nós esperamos da família, mas o que nós esperamos também da escola? Se nós vamos dividir as responsabilidades, o que o poder público ele pode oferecer para essas famílias, enquanto escola, enquanto poder público, transformando a escola num equipamento urbano que seja verdadeiramente um agente social. A escola como um todo, né? Eu acho muito interessante, finalizando isso aqui, quando a gente fala dessa questão da cidade educadora, né? Eu acho fantástico isso da pátria educadora, porque não é uma questão meramente financeira, mas é a cidade, o estado, o país como um espaço aberto de educação. E é isso que muitas vezes as pessoas não compreendem. Existe um conceito atrás. Existe um conceito, que quer dizer... Não é só na escola, só na mas escola. em Todo todos os espaço ele tem que ser educativo. Todo espaço ele tem que ser capaz de oferecer uma educação contra o consumismo, contra o racismo, contra a homofobia, contra o sexismo, contra o machismo. Né? Então, e a gente, o tempo todo, a gente tem que estar atento a isso. Como transformar os espaços urbanos, rurais, a área central, muito bem falado, a área da periferia como um espaço educador. Esses são nossos desafios. E incluindo cada vez mais temas também, como meio ambiente, isso. Socialização, tudo englobado na educação. A questão da educação inclusiva, né? No caso, não podemos esquecer de jeito nenhum. Que é outra questão que deve ser adequar, né, a realidade dos nossos, não só das crianças, né, mas dos jovens e... Isso, porque nós não estamos mais na fase de pegar a pessoa com deficiência, seja ela qual for, e a gente criar um lugar exclusivo para elas. Isso aí era na época do leprosário. Você pegava o leproso, levava ele lá para o canto, ele era isolado. Daí isso é dessa cultura. O Michel Foucault fala isso no Vigiar e Punir, muito bem, né? Você separa as pessoas ou cria estruturas punitivas, né? Ou daquelas de vigiar. Hoje não. Você leva uma criança que tem alguma deficiência para a escola, ela melhora. É lógico que aquele espaço de convivência, de tratamento da pessoa com deficiência, ele precisa existir. Mas a escola até nisso ela tem que, hoje, né? Eu costumo também dizer que a escola ela virou para-raio, né? Vamos resolver o problema da saúde, vamos vacinar, começa na escola. Vamos resolver o problema da fome, melhorar a merenda escolar, então está lá na escola. Então, vamos pensar em livro didático, leitura, a escola está lá. Então a escola, apesar que muita gente fala sobre educação, né? Mas a escola é o principal espaço educativo, vai continuar sendo, não vai perder. Pode ter computador, pode ter robozinho que conversa, mas a escola como espaço educativo, com professores, com auxiliares de serviço, supervisores, especialistas, nada vai substituir a escola, né? Quem já teve a experiência como eu de passar por uma educação à distância, uma educação presencial, aquele convívio que você tem ali na escola, né? Onde você sabe cada um dos alunos o que acontece, o que a escola precisa. Então, a escola é um equipamento urbano que precisa ser cuidado, né? E precisam existir políticas públicas que tratem dessas escolas. Bom, eu vou ter que chamar um intervalo aqui, o assunto está fluindo bem. E você em casa, eu tenho certeza que está absorvendo bastante informação aqui e até mudando seus conceitos aí em relação à educação dos seus filhos e o jeito de tratar os seus filhos. E esse é o nosso papel, né? Buscar melhorias para essas relações de maneira geral. E você que está em casa, não saia daí, Câmara Debate vai para um rápido intervalo e volta já já. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse
www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Sociedade em Destaque. Momento de acompanhar o resumo das solenidades e homenagens concedidas às personalidades que se destacaram durante os eventos realizados na Câmara Municipal de Uberlândia. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta, último bloco do Câmara Debate, falando sobre o papel da escola, na formação de nossas crianças e jovens. A gente falou sobre tecnologia aqui no primeiro momento, mas uma dúvida que eu tenho, acho que é até interessante a gente discutir aqui, professor, aqui. Hoje está tudo tablet, trabalho digitado e tudo, e chega lá no vestibular, tem que fazer redação escrita. E hoje não tem mais aquela, ou tem, não sei, aquela preocupação tão grande de caligrafia, de vamos aprender a escrever, vamos escrever direitinho, com a letra bonita, legível, certinho, para chegar lá no vestibular e a pessoa fazer uma redação plausível de ser pelo menos lida, né? E a gente hoje vê que o garrancho está tomando conta. Isso é uma preocupação nossa, né, enquanto educadores, os sistemas de ensino. Eles têm uma preocupação muito grande com relação a isso. O governo federal, há 3 anos atrás, ele lançou o PNAEC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, o nosso objetivo é que as crianças, ao final do 3º ano, né, 8 anos de idade, toda criança na escola ela sai lendo e escrevendo bem, né? Então, nós passamos aí, nesses últimos anos, por um processo de capacitação, só que em Uberlândia, de quase 600 educadores. Se for somar talvez os da rede municipal, isso chega a mais uns 1.000 alguma coisa, né? E essas professoras, elas passaram por um processo de capacitação via MEC, né? Justamente com essa preocupação, a escrita e a leitura. E as professoras as professoras e os professores que fizeram esse trabalho, eu na época ainda era diretor de escola, nós percebemos que essas professoras tiveram um salto qualitativo muito importante, né? E quando o professor ele tem uma boa capacitação, isso vai refletir lá na sala de aula. Então hoje nós temos uma condição melhor, né, de o aluno sair lendo e escrevendo melhor já no 3º aninho. Né? Com o PNAEC, a gente tem professoras alfabetizadoras que pegam um aluno ali do 1º ano, que vem da educação infantil, né, professor? Sem essa responsabilidade de alfabetização obrigatória, mas que ao final do 1º ano é muito legal, porque o menino fala assim, tia, eu já sei escrever cursivo. Então isso é muito fantástico, mas é porque a formação continuada, né? Então a tecnologia, o TAUT e a escrita, elas podem coexistir sem nenhum problema. Né? Isso desde que haja um equilíbrio. Mas a dificuldade que vem com isso aqui mesmo, com a qualificação dos profissionais da educação, né, Jacques, o que a gente vê em casa, porque eu também tenho filhos adolescentes,
e a gente vê com a moçadinha, o que acontece? Eles estão abreviando tanto, estão falando tanto através de gírias que na hora de escrever, e aqui ele tem, quando você falou da questão digital com relação à escrita e às redações, eu vejo bem esse casamento aí. Porque ele vai fazer uma boa redação se ele tiver leitura. Ele pode ler tanto através da internet, no Google, ou através de um livro. Se ele tiver domínio sobre o assunto, ele vai escrever. Ele teve uma boa formação, ele sabe fazer acentuação, tudo direitinho. O que está atrapalhando os nossos jovens hoje é as linguagens. Você vê que eles conversam por siglas e eu fico por entender que eu falo assim, o que é isso aqui? O que você quer dizer, né? De onde saiu essa palavra? Ah, mãe, na internet é assim. Ah, essa é a linguagem moderna. Mas a linguagem moderna realmente está prejudicando os nossos filhos na hora de uma avaliação. Ele tem que entrar no Enem, ele tem que entrar numa prova, né? E os meninos, o que eu penso assim, Jacques, não é deficiência da educação, da um dos professores, é realmente dessa confusão em que eles estão vivendo nesse momento, porque até os meninos da periferia hoje, e a gente reconhece isso, porque assim, a gente anda muito, eles também têm, os pais não têm o domínio do computador, mas os meninos têm. Todo mundo tem um celular, tem um tablet. Mas nós temos que pensar o seguinte, né? Nesse caso, a gente está falando de linguagens, né? E essa moçadinha que está aí, ela tem uma facilidade muito maior para entender as linguagens, né? Por isso que eu falo que ali a nossa preocupação com o menino até o 3º ano é porque nessa fase tudo que ele aprender de bem aprendido de escrita vai salvar para a vida inteira, porque há algum tempo atrás as pessoas falavam vai ser, vossa mercê, vós mercê, você. Agora hoje o menino fala VC, né? Mas você acha que isso não vai interferir na hora dele escrever? Pode ser que... lá numa redação, numa hora, principalmente nervoso. O aluno, quando ele tem uma boa formação, principalmente nos anos iniciais, e é isso que nós temos que entender, né? A formação que a gente tem, isso não é só na alfabetização escrita, até na alfabetização matemática. O aluno que ele consegue compreender a alfabetização matemática, geográfica ou histórica ali nos anos iniciais, ele vai ter uma boa formação. Ô Jackson, deixa eu te falar, fazer até uma pergunta para você e para o Carlos. Esses dias mesmo eu tive com um diretor de escola e ele estava falando a respeito da criança que vem de fora hoje e que às vezes vai estudar, que nem estuda. Uma criança hoje que teve 4ª série. Esses dias eu tive com um diretor de escola e ele falou, não, essa criança veio de fora, tem a 4ª série na escola de fora e não pode estudar junto com os outros alunos porque a formação dele que ele teve lá não serve para a 4ª série aqui em Minas. Eu estive acompanhando esses dias. Como que se faz com uma criança dessa? Reúne os pais, professor, tenta conversar com essa criança? Na verdade, o que acontece? Esses desníveis, né, nessa formação, eles acontecem dentro do próprio estado, dentro do município, né? E são vários fatores que levam a isso. As escolas hoje, né, na rede estadual, na rede municipal, elas têm os programas de intervenção pedagógica, né? Que o professor em uso de biblioteca, o professor eventual, o especialista, no caso supervisor ou orientador educacional, eles, ao fazerem o diagnóstico dessa criança, eles conseguem, de certa forma, planejar ações para remediar isso, né, que realmente é um problema. Porque eu falo que às vezes essa criança, vamos supor, está com 11 anos, estudar junto com uma criança, voltar hoje para uma 2ª série hoje, que tem criança hoje de 7 anos, 8 anos, às vezes isso aí vai atrapalhar até na criança, né? É por isso que existem os programas de intervenções pedagógicas, né? O PIP. O programa de intervenção pedagógica, ele existe justamente para identificar esses problemas. Agora, nós temos que pensar que dentro da nossa cidade existem as diversidades, nós temos que entender por que a criança não frequentou escola, né? E não jogar esse preconceito em cima da criança por ela não estar alfabetizada ou não ter um bom letramento. Não estou dizendo, né? nem Jackson, a questão da criança não ter frequentado a escola e está com 11 anos. Às vezes a criança chega, o professor chega, não, vou passar essa criança, vou passando, vai passando para outra. E a criança chega lá na 4ª série sem saber de nada. Aí chega aqui, vamos supor, chega numa outra escola que nem chega, que essa criança tem conhecimento, veio de fora, veio de outro estado, veio da Bahia, e essa criança hoje está na escola, o professor teve que reunir com ela, porque
essa criança não está preparada Não hoje tá para a quarta série. acompanhando. Não está para a quarta Mas série. aí a gente tem que entender o que é o funcionamento, a estrutura e o funcionamento do ensino da educação fundamental e média, né, no Brasil e em Minas Gerais especialmente. Em Minas Gerais, desde 2012, o que regulamenta as escolas estaduais é a Resolução 2197. Essa resolução, ela aprova o menino do primeiro ao quinto ano, o aluno não reprova, né, e essa resolução ainda está vigente. Então, o menino, ele pode não saber nada, vamos dizer assim, que ele tem a progressão continuada e a promoção automática. Agora, isso é um problema legal, é um debate entre educadores, filósofos da educação. Isso é outro programa. Se reprovar, isso aí dá 10 programas ou mais, né? Eu acho que eu vejo uma coisa que é interessante, galera, é a formação contínua dos nossos profissionais de educação. Isso. Primeiro, eu vejo o seguinte, que é o desafio de todo o poder público da valorização dos profissionais de educação, seja no nível da formação contínua, seja no nível da questão salarial, né? Eu espero aí que o dinheiro do pré-sal, se Deus quiser, não vai ser privatizado, né? Polemizando um pouco, né? Porque é uma das esperanças nossas, né? Nessa questão da formação, porque eu vejo assim, eu acho que faltou sensibilidade do diretor. Ele como gestor, né, vê uma situação dessa, acho que nós temos mecanismos de acompanhamento, né, de acompanhar essas crianças nesse processo de não facilitar o processo. Não, vamos pôr lá naquela série lá para... Não, nós temos que criar mecanismo de recuperação, mecanismo de intervenção, né, pedagógica ali, para acompanhar essas crianças. É que eu acho que essa criança voltar lá para a segunda série, eu achei que é constrangedor, tanto para a criança como para a família, né? Porque a criança... na verdade, essas coisas assim, nós não recomendamos, né, que a criança volte. Na maioria das vezes, é a família, isso eu estou falando como experiência, enquanto professor, diretor, e agora na superintendência da rede estadual, muitas vezes a gente é procurado pelo pai. O meu filho não sabe, eu não quero que ele passe. Você fala para o pai, pai, a legislação brasileira dizia, não, mas eu não quero. A questão toda da educação é o seguinte, né? Ainda bem que tem esses problemas, ainda bem que temos essas dúvidas, porque a educação é um emaranhado de prazeres e de frustrações ao mesmo tempo. E ainda bem que é assim, né? Porque nenhum sistema não achou a solução ainda. Eu estava lendo uma reportagem esses dias, vocês devem ter visto, a Finlândia está lá discutindo o processo educacional dela. Isso porque é considerado o melhor sistema do mundo, né? Os Estados Unidos foram por esse caminho da avaliação sistêmica, da avaliação externa, que é o que uma parte que nós fazemos no Brasil hoje. Eles já não querem mais fazer isso, né? A França está voltando às disciplinas isoladas, porque já tinha colocado disciplinas por grandes áreas e conceitos, está voltando atrás. Então, é isso, a escola, né, ela tem essa dinâmica mesmo, né? E dos prazeres e das confusões, das frustrações, que é um pouco daquilo que representa a sociedade. Mas o mais importante é a gente pensar assim, hoje nós estamos procurando caminhos, né, professor? Nós estamos procurando caminhos. Nós estamos procurando caminhos, como é que nós vamos atender essa criança que está chegando com 4 anos agora obrigatoriamente na escola? O que nós esperamos? O que a escola vai ofertar para essa criança? Qual que é o papel para a criança que está chegando nos anos iniciais do ensino fundamental, de 7 a 10 anos? O menino que está de 10 até os 14, nos anos finais, e o nosso grande gargalo, que é o ensino médio, porque aqui a gente falou um pouco da educação dos anos iniciais, mas a nossa maior evasão hoje está no ensino médio. Né? Os adolescentes, principalmente, aquele menor que tem conflito com a lei, o ensino médio para ele não está legal. O que está acontecendo? Né? Nós temos que debater o ensino médio, nós temos que nos debruçar em cima dele realmente, a universidade tem propósito para isso. E a gente vê hoje até as crianças hoje, eu falo que eu já tive vários pedidos de criança reclamando da própria escola. Hoje a gente vê as escolas estaduais hoje faltando cobertura nas quadras,
algumas escolas sucateadas, que nem eu estive em Belo Horizonte por várias vezes, buscando recurso para cobertura de quadra, que nem lá no Pacaembu, da Nelson Cupertino, que é lá do meu amigo Reinaldo. Tive lá do Enéas Vasconcelos, no bairro Brasil, da Tancredo Neves, da Escola Conjunto Cruzeiro do Sul, quadras que não era coberta, e as crianças reclamavam, não vou para aquela escola não, que lá não tem quadra coberta, a minha escola é feia. Tem isso aí também, não tem? É questão estrutural, né? Existe uma dimensão política. Quando a escola era para atender a elite, então você pega a estrutura de uma escola e o museu, está lá inteiro até hoje. Você pega a escola, por exemplo, porque eu tenho fazendo visita às escolas da rede municipal, escola que foi construída há 5, 6 anos atrás, hoje já está deteriorada, né? Destruída, a parte estrutural comprometida, 5 anos de construção. Por quê? Quando universalizou a educação, e quando passa aquela ideia, educação para pobre, pode ser de qualquer maneira. Infelizmente. Porque eu falo, professor Carlos, eu gostava muito de ir na escola para mim fazer educação física. Então hoje você vê que tem escolas aí que não tem cobertura de quadra, e o dia está chovendo, o aluno fala assim, não, mas hoje está chovendo, nós não vamos ter educação física. Eu não vou para a escola. Então, até nisso aí afeta. Há uma dimensão política e de interesse. Sobre essa questão da estrutura das escolas, eu só quero fazer um comentário. Repare. Tem 90 dias aproximadamente que nós estamos à frente da Superintendência de Ensino, e o Uberlândia tem 68 escolas, tirando as unidades prisionais e o SESEC, né? Vamos colocar 64 escolas. Dessas 64 escolas, nós temos 60 em situação ruim ou precária, porque foram 12 anos, né, que as escolas em Uberlândia não tiveram um financiamento, bom financiamento para reforma. E aquelas escolas que receberam algum recurso, a burocracia para gastar o recurso financeiro, como por exemplo no Cruzeiro do Sul, onde a escola já recebeu dinheiro para reforma, o dinheiro chegou a ser devolvido, porque gastar esse dinheiro também era muito complicado. Então, as nossas expectativas nesses próximos anos é a gente resolver esse problema. Né? Nós já temos alguns empenhos de verbas para acessibilidade da rede pública, para reforma de escola, algumas em caráter de urgência. Até né? mesmo, já que eu estive em Belo Horizonte, lá, nós buscamos recursos para aquela escola, Cidade Industrial, uma escola antiga, que até mesmo o nosso atual prefeito hoje, Gilmar Machado, estudou, que é uma escola lá que o recurso volta. Devido àquela área lá ser da Coab, até eu já fiz requerimento pedindo que o prefeito doasse aquela área lá para o Estado, o recurso não está vindo voltando, porque as crianças clamam muito que aquela escola é desleixada, o telhado está caído, a quadra está cheia de mato, então isso aí é ruim para a criança. Nesse caso, só uma correção, vereador. Para encerrar, porque eu vou ter que chamar o final do Não, só para falar, só rapidinho, a escola, na verdade, lá ela é de propriedade indeterminada, ela não é dentro do Estado e nem da Prefeitura. É da comunidade. Ela não tem dono determinado, nós estamos investigando isso para resolver. Não tem pai. A gente já está a par dessa situação também. Acho que é até interessante aqui, Galego, essas perguntas finais em questão de estruturação. Acho que cabe a gente fazer um programa depois para discutir especificamente esse tema. Legal. E, Jacques, já te convido de antemão, enfim, vamos organizar esse outro debate aí, que é muito interessante também, a questão da estruturação. De toda forma, influencia mesmo na vontade. E, logicamente, tem as questões políticas e de investimento. Aí a gente discute isso num programa específico. Até é uma boa ideia aqui. Bom, eu vou ter que pedir rapidinho uma consideração final de cada participante aqui para a gente poder encerrar. Já agradecendo você em casa. Sebastião Galego, muito obrigado pela sua presença aqui. E a gente espera contar, logicamente, em outras oportunidades, a sua presença aqui para a gente debater vários temas. Muito Fernando, obrigado. Eu que quero agradecer você, quero agradecer aqui ao Jackson, ao professor Carlos, a doutora Flávia, você que está em casa nos acompanhando, quero agradecer por essa oportunidade de nos estar dando a oportunidade de estar entrando dentro da sua casa e estar falando para você. Jacques Paulo, superintendente de ensino, obrigado pela sua presença aqui. Eu te agradeço pelo convite, Fernando, quero agradecer a companhia da doutora Flávia, né, elegante, né, e bem, muito gentil, professor Carlos, vereador Galego, né, essa preocupação com as nossas escolas, né, e alertar a comunidade. Nós estamos lá na Superintendência de Ensino, todos os dias, à disposição, qualquer coisa que precisar, estamos lá. Muito obrigado.
Professor Carlos Roberto Vieira, assessor pedagógico da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, primeira vez conosco aqui e não será a última. Agradecemos demais a sua presença aqui. Eu que agradeço, né, em nome também da Secretaria Municipal, a secretária Gersina, por poder participar e compartilhar sobre essa temática do papel da escola. E queria aproveitar aqui e fazer uma propaganda da nossa rede pública do Direito de Ensinar e de Aprender, que está desenvolvendo um trabalho belíssimo aí com um dos projetos, a Família Sofã, justamente para tentar superar e construir essas alternativas de uma educação qualificada socialmente. E agradeço a todos aqui, a vereadora, o vereador, o professor Jacques, por esse debate. Bom, muito obrigado e a gente vai aprofundar nesse tema durante essa semana com outros convidados aqui, inclusive a Justiça da Família, a doutora Daniela, enfim, a gente vai... estamos preparando aí para que essa semana seja bem instrutiva para os nossos telespectadores. Muito obrigado, viu, professor? E doutora Flávia Carvalho, vereadora, presidente da Comissão de Educação da Câmara, obrigado pela presença aqui, é uma honra tê-la conosco. Eu que agradeço e, sem sombra de dúvida, falar sobre educação, isso nos remete a muito mais temas, né? Eu acho que nós precisaríamos de muito mais tempo para discutir. Quando a gente pensa no conjunto, né, Fernando, de compartilhar essa responsabilidade entre a família, a escola e todos os envolvidos nesse processo, isso abre um leque muito grande, né, abre um leque para a redução da criminalidade, para a redução da quantidade de meninos que hoje estão se envolvendo com as drogas, abre um leque para aqueles que querem oportunidade. Então, assim, são muitas as temáticas que contribuem para a boa formação do cidadão. Temos grandes parceiros dentro de Uberlândia e em todo o Brasil que já fazem a sua parte também, como o Corpo de Bombeiros, a própria Polícia Militar, várias instituições, né, que nos ajudam nesse extraturno. E eu não poderia deixar de falar aqui que eu acho que a gente tem que começar a pensar fortemente, todos nós pensar nisso, a trabalhar por isso, que é trabalhar por uma educação, por escolas de tempo integral, porque sem sombra de dúvida nós reduziríamos assim em muito o problema das famílias e das crianças. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Espero que a gente avance nessa discussão mais outras vezes. Com certeza, é um tema interessante e de relevância muito importante para a comunidade de maneira geral. Afinal, quem não frequentou uma escola ou tem um filho na escola, enfim. Ou não gostaria de ter frequentado, né? Ou gostaria de frequentar. Bom, você em casa, muito obrigado pela sua companhia. Agradeço também a equipe da TV Universitária da UFO. E você pode contribuir enviando e-mail para imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Câmara Debate fica por aqui. De volta num próximo programa.